Dizem que cachorro que tem dois donos morre de fome, né, Unity? E às vezes isso acontece no mundo corporativo também. Às vezes você pode ter dois chefes e a confusão ser muito maior que se você tivesse só um. Bom, a gente já viveu um pouco dessa situação também, então vamos dar aqui alguns conselhos para você que esteja vivendo nessa situação ou que possa um dia viver nessa situação. Então, se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Gamarro, sou animador 3D. E eu sou o Unity, programador. Então, Unity, como que é essa zona de ter dois chefes ao mesmo tempo? Ambos, assim, com o mesmo hierarquia, o mesmo poder, os dois mandam igual? Eu já trabalhei em algumas empresas que eu tive dois chefes, mais ou menos nessa pegada. E eu lembro que uma delas foi a segunda empresa que eu trabalhei, eu ainda não tinha muita experiência, porque a primeira eu só tinha trabalhado 3 meses e tal. E acho que eu até já contei essa história aqui no canal, mas assim, quando um chefe falava alguma coisa que eu não gostava, eu meio que ia reclamar pro outro. Fazia uma coisa meio pai contra mãe, assim, até porque era um chefe mulher e um chefe homem. Daí quando ela não ficava na empresa, e ele ficava lá no escritório mesmo. E às vezes ele falava alguma coisa que eu não gostava, ou cobrava alguma coisa que eu achava injusta, eu ia lá no Skype mandar uma mensagem pra ela, falando que ele falou isso e tal, que isso e aquilo e tal. E o mais engraçado é que eles eram ex-maridos. Assim. Nossa, isso aí tá com cheiro de dar uma confusão. É, mas eles são amigos e que continuaram trabalhando junto, mas eles eram casados e tal. Mas hoje eu olho pra isso e falo, tipo, foi muita infantilidade minha lidar da situação desse jeito, né? O certo era falar direto com ele, argumentar com ele, não ficar usando ela de escudo, porque ela ia lá e defendia mesmo, bem mãezona. Mas eu também já trabalhei numa outra que tinha um chefe bom e um chefe mala. E aí o chefe mala ficava falando as coisas e também a galera toda reclamava pro outro. Então é complicado, o certo seria a empresa, tipo, quem dá a palavra final é o X ou é o Y, né? Então, fica essa confusão na sua cabeça, tipo, mas esse aqui falou pra fazer isso, o outro falou que tem que fazer aquilo, e aí? Pra uma prioridade é uma coisa, pra outra prioridade é outra coisa. E aí você fica naquela, putz, quem que tem razão, o que eu tenho que priorizar? Aí você fica perdido, né? Então, o certo é você conversar e definir, ó, se ele pedir, para o que eu tô fazendo pra atender ele, ou então ignora, tipo, o que eu tô falando é o que vale, você tem que ter esse acordo lá e nem sempre tem, né? É complicado. O que comigo acontece bastante é que, por exemplo, eu tenho o diretor de animação ali, o nosso lead, e tenho o diretor do jogo, que é o chefe do meu chefe, basicamente. Então, às vezes, isso acontece assim, uma certa frequência até, o diretor do game mesmo, ele é muito mais prático. E o diretor de animação, ele é muito mais minucioso, ele quer muito mais detalhezinho de animação, coisa assim. Então, às vezes a gente vai revisar a animação pra ver se ela tá aprovada mesmo, que daí é com o diretor. E ele olha e fala assim, tá, essa aqui tá aprovada, essa aqui tá aprovada, não, essa aqui eu quero alguma mudança. Aí, às vezes ele olha nas que ele quer mudança e fala assim, não, essa aqui pega a versão 2 que a gente tinha feito aqui lá atrás, que a gente fica salvando todas as versões, assim, tipo... Primeira versão, segunda versão, tal. E às vezes ele de curiosidade pega lá e vai ver as outras assim, quando ele não tá aprovado uma animação. Ele fala, não, essa aqui antiga que você já fez lá atrás, a gente vai usar essa aqui. E às vezes fica aquela coisa, tipo, o outro diretor fica, putz, eu fiz o cara fazer 5, 6 revisões em cima pra voltar uma outra lá. Porque, não, aqui já tava bom, assim, começou a inventar linguiça a partir daqui, assim, sabe? Tipo, então, tem essa situação que às vezes eu sei assim, putz, eu sei que o diretor vai aprovar isso daqui do jeito que tá. E o cara tá pedindo um monte de alteração, mas eu vou ter que fazer porque eu não posso chegar no diretor direto e tal. Então você tem que ser meio maleável nesse ponto, tipo, entender a sua briga e entender onde que você pode falar ou não. Então, tipo, eu não vou falar pro meu chefe, tipo, será que o diretor não vai aprovar isso daqui? Pega mal também pra mim, né? Não vou querer ficar desafiando nesse sentido. Então, eu vou fazer as animações, mas eu sei que, tipo, tem coisa que o diretor já teria aprovado há muito tempo, porque pra ele é muito mais importante que eu pegue o tempo e vá fazer outra atividade, outra task, pra já adiantando mais, do que ficar 500 vezes fazendo um negocinho ali um basic attack, um walk, assim, que não é uma animação, tipo, putz, uma coisa super importante que eu vou fazer, que o jogador vai pirar nesse momento, não, uma coisinha assim, whatever mesmo, e às vezes fica. Então, é complicado quando você tem um que preza por uma qualidade muito minuciosa e um que já é muito mais prático, não, desse nível aqui, não precisa ser o 100%, o 80% ou 70% já tá muito bom, vamos fazer o jogo acontecer mais rápido. Eu me identifico muito mais com esse chefe, o diretor final. Mas, infelizmente, quem a gente tem que lidar diariamente ali é o chefe, que é bem mais minucioso, que tinha detalhezinho. Quem perde mais é a empresa do que você, porque você tá a questão é
Justamente, esse é o ponto. Não adianta você querer ficar discutindo, querer arranjar encrenca alguma coisa, porque você tá sendo pago pela sua hora. Então, você quer que eu faça 10 vezes um walk, eu vou fazer 10 vezes um walk. Não tem problema nenhum. Fica tudo registrado ali, então... Se o diretor depois viu e falou, não, mas o walk 2, 3 já tava bom demais, não precisava você ver isso aqui, não é minha culpa. Ninguém vai me estressar comigo. Só podem estressar com o outro. Então eu fico bem tranquilo, não queira arranjar confusão, não queira ficar, sabe, eu acho que é perda de tempo e que você vai se queimar. Acho que quanto mais na boa você ficar numa situação dessa, melhor. O mais difícil é realmente se os dois têm ali o mesmo nível de hierarquia. Nem estava comentando, tipo, aí eu acho que é um pouco mais difícil, porque você vai dar prioridade pro um e vai ignorar o outro, daí o outro vai vir reclamar pra você, não, por que você pode fazer isso? Não, porque o outro... Você sempre vai ficar meio que nesse cabo de guerra entre os dois. Se um tem uma hierarquia um pouco acima do outro, você não fica no cabo de guerra. Eles que se entendam, né? Então, geralmente eu vou nessa linha do tipo... Não, eu fiz isso aqui porque fulano pediu, mas fulano não era pra pedir agora e tal. Eu falei, então, você vai já com ele. E aí você sai pela tangente, porque você só tá fazendo o que ele... Então, se não é pra fazer o que ele falou, então definam que eu tenho que seguir a ordem de quem. Se isso não tá definido, se o cara pediu, para aí, preciso que você faça isso aqui agora. Fui lá, fiz, e se o outro não gostou, conversa com ele. Pelo menos na empresa que eu trabalho agora, eu tenho alguns líderes, mas não tem essa treta não. Eles se conversam e tal, é muito mais flexível onde eu trabalho, assim, do tipo, você tem suas tarefas, mas meio que você escolhe mais ou menos as prioridades, você tem que ter essa capacidade de decidir, essa tarefa vai impactar mais do que aquela, ou essa aqui não impacta tanto, mas eu vou fazer em meia hora, se eu ficar só pulando ela pra frente, nunca vai chegar. Então, por exemplo, o que tem agora é... A gente dividiu a empresa em 2 setores, tipo, a parte do Social Hub e a parte do MOBA mesmo. E eu tô trabalhando no Social Hub. E aí o que acontece? Às vezes você vê algum bug ou alguma coisa que você queria implementar, que nunca é prioridade, nunca você vai fazer aquilo, porque sempre tem outras tarefas pra implementar. Então, o chefe dos programadores lá criou que toda sexta-feira você vai parar o que você tá fazendo para trabalhar nessas tarefinhas que você julgar que tem uma importância, só que ela nunca vai entrar na sua lista. Porque sempre tem outra coisa, por exemplo, do Social Hub. Por isso que eu acabo tendo meio que 2 chefes, né? O chefe da parte do Social Hub e o chefe dos programadores em geral. E aí criou essa maneira de você poder parar para fazer as tarefas, mas como eu falei, eles até aprovam e tal, se você criou essa tarefa, se ela é realmente válida ou não, tipo, se faz sentido, mas se você pega a sua lista de tarefas lá que você mesmo criou e você escolhe. Isso é bacana. Fazer. E aí o outro não pode falar nada do tipo, na sexta-feira você tá trabalhando em outra coisa porque já é o combinado, entendeu? Então essa divisão, às vezes de tal dia ser, tipo, responder a tal chefe, vamos supor. Não é exatamente isso, mas fica mais organizado. É tipo o filho de pais com guarda compartilhada. Você fica uma semana com um, você fica o final de semana com o outro, você fica um tempinho em cada um. E aí você agrada todo mundo. Você agrada todo mundo, é basicamente isso. Não vai ser a maioria das empresas que vai ter um acordo assim. E nas que não tem, que talvez você esteja assistindo, você esteja nessa situação, o mais prático é você realmente não querer defender lado de nenhum dos dois, não querer, por mais que às vezes você se apegue mais com o outro, você tem que deixar eles tentarem se resolver. Você põe as cartas na mesa e explica, estou fazendo isso porque fulano pediu isso. Mas eu estou fazendo isso porque fulano pediu isso, mas eu sei que você tá pedindo essa coisa aqui, então vou parar, vou fazer. Você vai explicando pra quem tá te pedindo as tarefas e o que tá acontecendo. Eles que se resolvam. Se alguém fala, não, pode fazer isso daqui, você vai lá e faz. Porque você sempre vai ter o respaldo de que você recebeu uma ordem e você tá cumprindo sua ordem. Então, não queira ficar entrando no meio, querer ficar confundindo as coisas. Até que nem você falou do que você fazia no começo, acho que não é o mais ideal, né? Não, era muito infantil ainda. Você vai aprendendo a lidar de outra forma depois. O certo é sempre você, né? Encarar de frente e conversar com a pessoa que tem o problema. A gente já teve um vídeo falando como lidar com um colega de trabalho e tal. É um exemplo parecido, lidar com o chefe também. E se resolva com ele. E se não der, aí você pensa no intermediário. Mas comunicação normalmente sempre é o melhor dos mundos, né? Exatamente. É fácil quando os 2 chefes concordam, né, Yuri? Então, por exemplo, aqui a gente pode, os 2 chefes falarem pra você, se inscreva no canal. Exato. Não vai ter problema nenhum, né? Se inscreva no canal, De acordo. Deixa o seu like aí, estamos aqui os 2 chefes de acordo. É isso aí, a gente vê vocês no próximo vídeo. Falou!